Com base nos dois exemplos colocados, o que vale a pena agora é utilizar alguns conceitos, explicar alguns conceitos para poder aprofundar o conhecimento e garantir que a gente tenha aí uma preparação muito maior para viabilizar uma negociação de impacto, pelo menos nesse passo 4 de condução, como um complemento ao passo 2, que também é o foco desse primeiro curso que nós estamos viabilizando aqui. O primeiro conceito que vale a pena ser colocado aqui é que o bom negociador ele deixa transparecer aquela emoção que é interessante para a conclusão da negociação. Nós vamos ter no processo de negociação situações em que a pessoa que está do outro lado, ela vai parecer afoita, ela pode parecer uma pessoa grosseira, pode parecer uma pessoa que não se importa, uma pessoa indiferente, mas a gente não sabe realmente quais são as convicções por trás daquele comportamento, se é algo que realmente é proposital ou se é algo que realmente está sendo realizado justamente para poder testar a nossa autoconfiança, a nossa inteligência emocional. Nesse caso, o que vale a pena realmente é trabalhar o autocontrole e focar no objetivo. Focar no objetivo, isso é a parte mais importante. Dentro dos cenários que foram traçados do passo 2, com base na avaliação prévia do passo 1 e solidificados no passo 3 de primeiro contato, existem ali objetivos que vão ser traçados como se fosse um degrau de uma escada. Então nós temos ali a melhor situação possível até a pior situação aceitável. Então ali nós vamos ter ali algumas variações que nós vamos estar ali descendo os degraus a fim de que chegue a algo que seja talvez não a melhor situação que nós vislumbramos, mas que, claro, vamos estar focando nessa situação melhor possível, mas que ao mesmo tempo ela possa contemplar a gente. Nesse ponto, então vale a pena considerar um ponto que é bastante importante aí. Esse ponto ele é autocontrole. Então, se a gente tem a possibilidade de poder entender o que está sendo colocado ali, verificar que naturalmente aquilo ali não passou dos limites em que a pessoa está sendo excessivamente grosseira com a gente. Nesse caso, dentro do passo 6 que nós teremos, seria talvez o melhor momento postergar aquela reunião, ou verificar o que pode estar acontecendo, enfim, entender o contexto por trás. Se não for nada que vale a pena parar nesse primeiro momento aí, essa questão da condução, o que nós temos que fazer realmente é internalizar aquilo, verificar em que ponto, o que quer que seja, o que quer que tenha ocorrido de objeção, ela se encaixa ali dentro do que nós traçamos como nosso planejamento e ali verificar se vale a pena a gente dar condução ou não. Tá? Então, aquilo ali não pode abalar a nossa estrutura. Naturalmente, nós colocamos ali 4, 5, 6 cenários dentro do melhor possível até o pior possível e a partir daquele ali a gente verificar qual se encaixa e a gente seguir adiante com a negociação. Então, esse é um outro ponto importante, o controle emocional para poder garantir um resultado adequado. O segundo conceito importante para ser considerado é entender as convicções, é entender os interesses, as necessidades por trás daquele interlocutor. Se você está num processo em que você está comercializando um produto, um serviço, é interessante entender não somente a empresa, mas aquela pessoa que está ali negociando. E isso vai ser trabalhado não somente no passo de planejamento que está lá atrás, como também na negociação. Às vezes no planejamento isso não está transparecendo, mas na hora de negociar é possível verificar que aquela pessoa ela tem alguma necessidade, ela tem alguma demanda, ela tem algum ensejo que vai ser transparecido ali ou através de algum dado que foi entregue ali durante o processo de condução. A partir desse momento, entender essa questão é muito importante, porque aquilo ali pode ser trabalhado ao nosso favor, no sentido de poder entregar como uma contrapartida. Por exemplo, se nós buscamos trabalhar uma negociação, mas aquela pessoa que está ali na tomada de decisão é um determinado gerente, um determinado diretor, eu sei que muitas vezes a gente já usa esse tipo de argumentação, mas entender aquilo com base em uma estratégia bem traçada, ou seja, buscar entender colocar o fechamento da negociação como um ponto positivo para gerar uma ascensão para aquela pessoa, ou um aumento de networking para ela, ou qualquer tipo de vantagem para ela, não estou falando de nada ilícito. Eu estou falando basicamente de algo que vai poder gerar uma ascensão para ela de alguma maneira, algum tipo de vantagem. E isso pode ser colocado na mesa como argumentação. Isso não vai servir como algo para poder viabilizar o fechamento como uma condição. Mas a pessoa tem que entender ali, quase que de maneira subliminar, que uma vez que aquilo vai estar sendo fechado, isso vai se refletir naturalmente como algo positivo para a carreira dela ou para o crescimento da empresa, uma vez ela sendo o tomador máximo de decisão ou o dono da empresa.
Ainda a respeito desse conselho, além da questão do networking, que pode ser interessante para ser entregue como uma contrapartida para que a pessoa feche a negociação, uma outra coisa que é muito importante também é a possibilidade dos desafios. Às vezes a pessoa tem networking, às vezes a pessoa tem recursos financeiros, mas a possibilidade de fechamento daquele negócio pode representar um desafio interessante. Em relação à questão do desafio, ainda a respeito desse conceito, é algo que pode ser também vendido para quem está do outro lado, né? Então, se você tem uma situação em que aquilo ali pode representar algum desafio para a pessoa, isso pode ser interessante. Às vezes a pessoa tem recursos, às vezes a pessoa tem networking, mas o que ela precisa realmente é de uma guinada, de algo que seja interessante ali para ela, no sentido de que ela possa estar se deparando com uma situação diferente e que vai gerar algum tipo de vantagem para ela, uma mudança de cenário. Enfim, isso também pode ser uma questão de motivação para quem está do outro lado, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo, ok? Como último conceito aí a respeito da nossa segunda aula, descrição é uma virtude. Tá? E quando a gente está negociando, às vezes a gente é levado a querer falar um pouco para os nossos amigos, para os nossos parceiros, para pessoas próximas da gente em relação a processos da negociação. Enfim, a ideia é manter a discrição é sempre bom. Né? Uma vez que a gente não concluiu a negociação ainda, é muito interessante que a gente não passe adiante, não converse com outras pessoas, porque às vezes a gente pode estar na cara do gol para aquele fechamento, seja para comprar, seja para vender, e a partir daquele momento conversar com uma pessoa, que muitas vezes pode ser uma pessoa que não valeria nada conversar com ela, pode acabar complicando o processo. Ela pode trazer informações que não eram úteis, que pode confundir o cenário, ainda mais você que estava próximo do processo e que provavelmente sabe muito mais do que aquela pessoa. Ou pior, uma pessoa que poderia ter interesse no não fechamento ou no fechamento e atrapalhar o processo em prol de um benefício dela. Então, manter a descrição é sempre uma coisa adequada, uma coisa que vale a pena para viabilizar um fechamento sem risco, ok? Vamos em frente, pessoal! Então, pessoal, eu queria aproveitar para agradecer demais a oportunidade da gente estar podendo aqui dividir esses conhecimentos com vocês. Para a gente é muito importante poder estar aqui. Esperamos que o conhecimento ele tenha sido bastante interessante aqui para vocês. Nós preparamos esse material com muito cuidado, no sentido de poder ter aí uma introdução da metodologia de negociação de impacto que constam 7 passos. Na verdade, nós focamos aqui nesses 2 primeiros passos, que é o passo 2 e o passo 4, ou seja, o passo de planejamento e o passo de condução, para ter aí os fundamentos para que vocês consigam avançar com os outros conhecimentos que serão necessários para ter aí uma negociação muito mais completa, muito mais assertiva. Aguardamos vocês aí no nosso site, onde terão muito mais materiais para poder verificar, ferramentas, vídeos e uma série de outras coisas interessantes que servem para poder aprofundar o conhecimento. No mais, nos colocamos à inteira disposição, estamos nas redes sociais aí, postando sempre conteúdo muito interessante, conteúdo gratuito nas redes sociais, e a ideia é que a gente possa estar sempre evoluindo juntos, aprendendo, e aproveitar para convidar vocês aí para o nosso novo curso, que deve ocorrer em breve. É um curso focado na metodologia de negociação de impacto, mas um curso muito mais completo, o curso focado nos 7 passos da metodologia. Nós estaremos avisando aí a respeito dos progressos. A princípio, com o e-mail de vocês, já poderemos mostrar o andamento do processo, assim como temos feito também com o e-book, fizemos com o site. Saibam que essa é uma construção colaborativa, estamos todos juntos para poder alcançar o objetivo e esperamos contar com vocês por lá e que possamos aí aprofundar mais conhecimento e possamos evoluir juntos nessa área que ela é tão importante, não somente para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal, ok? Conto com vocês, pessoal. Um abraço e bons negócios!